Caríssimos irmãos e irmãs do programa Palavra de Fé e Vida, hoje novamente fazemos uma memória, e a memória de São Matias apóstolo, aquele que foi escolhido a forma de sorteio para substituir Judas Iscariotes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. E que então pedirdes a um Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dado que já fiz uma reflexão exaustiva e longa desse capítulo 15 do Evangelho de São João, vou substituir por um texto das catequeses do Papa Bento XVI para entendermos um pouco sobre Matias e Judas Iscariotes. E aí lerei o texto na íntegra. Terminando de percorrer a galeria dos retratos dos apóstolos, chamados diretamente por Jesus durante a sua vida terrena, não podemos deixar de mencionar aquele que é sempre nomeado por último na lista dos 12, Judas Iscariotes. A ele queremos associar a pessoa que depois é eleita para o substituir, Matias, o apóstolo que celebramos hoje. Já o simples nome de Judas suscita entre os cristãos uma reação instintiva de reprovação e de condenação. O significado do apelativo Iscariotes é controverso. A explicação mais seguida compreende esta palavra como homem de Cariote, referindo-se à sua aldeia, de origem situada nas vizinhanças de Hebrom e mencionada 2 vezes nas Sagradas Escrituras. Josué capítulo 15, verso 25, e no profeta Amós, capítulo 2, verso 2. Outros interpretam-no como variação da palavra sicário, como se aludisse a um guerrilheiro armado com um punhal, que em latim se chama sicário. Por fim, há quem veja no sobrenome a simples transcrição de uma raiz hebraica aramaica que significa aquele que estava para o entregar. Esta designação encontra-se 2 vezes no 4º Evangelho, ou seja, depois de uma confissão de fé de Pedro e depois durante a unção de Betânia. Outras passagens mostram que a traição estava a ser realizada, dizendo: aquele que eu traí. Assim, durante a última ceia, depois do anúncio da traição e depois no momento do aprisionamento de Jesus. Ao contrário, as listas dos 12 recordam a traição como uma coisa já efetuada. Judas Iscariotes, o que o traiu. Assim diz Marcos, Mateus e Lucas. Usam fórmulas equivalentes. A traição como tal aconteceu em 2 momentos. Antes de tudo, no planeamento, quando Judas se põe de acordo com os inimigos de Jesus por 30 moedas de prata, e depois na execução, com um beijo dado ao mestre no Getsemane. Contudo, os evangelistas insistem sobre a qualidade de apóstolo que competia a Judas. Para todos os efeitos, ele é repetidamente chamado um dos 12, ou do número dos 12. Aliás, por 2 vezes,
Jesus, dirigindo-se aos apóstolos e falando precisamente dele, indica-o como um de vós. E Pedro dirá de Judas, que era do número dos nossos, e tinha recebido o mesmo ministério. Trata-se, portanto, de uma figura pertencente ao grupo dos que Jesus tinha escolhido como companheiros e colaboradores íntimos. Isto suscita duas perguntas, a tentativa de dar uma explicação aos acontecimentos que se verificaram. A primeira consiste em perguntar como aconteceu que Jesus tenha escolhido este homem e nele tenha confiado, apesar de Judas ser de fato o ecônomo do grupo. Na realidade, é qualificado também como ladrão. Permanece o mistério da escolha, também porque Jesus pronuncia um juízo muito severo sobre ele. Ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Torna-se ainda mais denso o mistério acerca do seu destino eterno. Sabendo que Judas se arrependeu, restituiu as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos idosos, dizendo: pequei entregando sangue inocente. Mesmo se em seguida ele se afastou para se enfocar, não nos compete a nós julgar o seu gesto, substituindo-nos a Deus infinitamente misericordioso e justo. Uma segunda pergunta refere-se ao motivo do comportamento de Judas. Por que traiu Jesus? A questão é objeto de várias hipóteses. Alguns recorrem ao fator de sua avidez de dinheiro. Outros dão uma explicação de ordem messiânica. Judas teria ficado desiludido ao ver que Jesus não inseria no seu programa a libertação político-militar do seu próprio país. Na realidade, os textos evangélicos insistem sobre outro aspecto. João diz expressamente que, tendo já o diabo metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o entregasse, analogamente escreve Lucas: entrou Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era do número dos 12. Desta forma, vai-se além das motivações históricas. Explica-se a vicissitude com base na responsabilidade pessoal de Judas, o qual cedeu miseravelmente a uma tentação do maligno. A traição de Judas permanece, contudo, um mistério. Jesus tratou-o como um amigo, mas nos seus convites a segui-lo pelo caminho das bem-aventuranças, não forçava as vontades nem as preservava das tentações de Satanás, respeitando a liberdade humana. De fato, as possibilidades de perversão do coração humano são verdadeiramente muitas. O único modo de as evitar consiste em não cultivar uma visão das coisas apenas individualista, autônoma, mas ao contrário, em colocar-se sempre de novo da parte de Jesus, assumindo o seu ponto de vista. Devemos procurar, dia após dia, estar em plena comunhão com Ele. Recordemos-nos de que também Pedro se queria opor a ele e ao que o esperava em Jerusalém, mas recebeu uma forte reprovação. Tu não aprecias as coisas de Deus, mas as dos homens. Pedro, depois de sua queda, arrependeu-se, encontrou perdão e graça. Também Judas se arrependeu, mas o seu arrependimento degenerou em desespero e assim tornou-se autodestruição. Para nós, isto é um convite a ter sempre presente quanto diz São Bento no final do fundamental capítulo 5 da sua regra: nunca desesperar da misericórdia divina. Na realidade, Deus é maior que o nosso coração, como diz São João. Por conseguinte, tenhamos presente duas coisas. A primeira, Jesus respeita a nossa liberdade. A segunda, Jesus espera a nossa disponibilidade para o arrependimento, para a conversão. É rico de misericórdia e de perdão. Afinal, quando pensamos no papel negativo desempenhado por Judas, devemos inseri-lo na condução superior dos acontecimentos por parte de Deus. A sua traição levou à morte de Jesus, o qual transformou este tremendo suplício em espaço de amor salvífico e entrega de si ao Pai. O verbo trair deriva de uma palavra grega que significa entregar.
Por vezes o seu sujeito é inclusivamente Deus em pessoa. Foi ele que por seu amor entregou Jesus por todos nós. No seu misterioso projeto salvífico, Deus assume o gesto imperdoável de Judas como ocasião da doação total do Filho para a redenção do mundo. Em conclusão, queremos recordar também aquele que depois da Páscoa foi eleito no lugar do traidor. Na igreja de Jerusalém, a comunidade propôs dois para serem sorteados: José, de apelido Barsabas, ou chamado Justo, e Matias. Foi precisamente este o pré-escolhido, de modo que foi associado aos 11 apóstolos. Dele, nada mais sabemos, a não ser que também tinha sido testemunha de toda a vicissitude terrena de Jesus, permanecendo-lhe fiel até o fim. Da grandeza desta sua fidelidade, acrescenta-se depois a chamada divina a ocupar o lugar de Judas Iscariotes, como para compensar sua traição. Tiramos disto mais uma lição. Mesmo se na igreja não faltam cristãos indignos e traidores, compete a cada um de nós equilibrar o mal que eles praticam com o nosso testemunho transparente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. 18 de outubro de 2006. Obrigado pela escuta de tudo.